Yellowstone é o vulcão do juízo final favorito da internet. Talvez você já tenha ouvido a previsão: uma super erupção, depois um continente coberto de cinzas e as temperaturas caindo. Um cenário perfeito de filme de desastre. Mas os geólogos se preocupam com um tipo diferente de vulcão. Um que não vai explodir só uma vez. Ele pode rasgar o chão, inundar todo o continente com lava e tornar o ar irrespirável. E sabemos disso porque já aconteceu antes. Atualmente, os pesquisadores acham que pode haver cerca de 20 supervulcões espalhados pelo planeta. Resumindo, a gente teme esses aí. Em detalhes, uma grande erupção supervulcânica poderia colapsar a sociedade moderna como conhecemos. O vulcão normal pode causar um desastre local. Ele pode destruir uma cidade e transformar uma região em uma zona proibida para viagens. Quando o Monte St. Helens explodiu em 1980, foi enorme. A erupção arrancou o topo de uma montanha e achatou florestas como se estivesse derrubando dominós. Ela mostrou ao mundo o quão assustadores os vulcões podem ser. Mas em termos geológicos, isso não chega nem perto do que um supervulcão poderia fazer. O Monte St. Helens lançou a cerca de 1/3 de uma milha cúbica de cinzas, o suficiente para empilhar um campo de futebol a cerca de 240 km de altura. Para comparar, um supervulcão cobriria o Texas inteiro com 1,5 metro de cinzas e o estado mede cerca de 1.300 km. Vulcões como o St. Helens são montanhas que se formam ao longo do tempo, camada após camada, como se a natureza empilhasse cera derramada. Eles entram em erupção, esfriam, entram em erupção de novo e você acaba com um cone que fica bonito nas fotos. Um supervulcão é como um buraco escondido. Ele se parece com um enorme reservatório subterrâneo de rocha derretida, coberto por uma grossa camada de crosta. Imagine a câmara magmática como uma sala subterrânea gigante, e o solo acima dela é o teto. Durante uma supererupção, rachaduras se abrem nesse solo e o magma força sua passagem por elas, como um vapor escapando de uma panela de pressão. Cinzas e gases sobem rugindo para o céu. Pode começar em vários pontos de uma área extensa, não em um buraco certinho. A câmara magmática abaixo pode esvaziar de forma tão violenta que o teto acima dela desaba, o solo afunda e o que resta é uma enorme cicatriz em forma de tigela, chamada caldeira. Yellowstone é o principal exemplo. Cerca de 631 mil anos atrás, Yellowstone teve uma erupção gigantesca e deixou para trás uma caldeira enorme, com cerca de 48 por 72 quilômetros de extensão. Hoje é um parque nacional, mas também é basicamente uma pegada, como um aviso. Se Yellowstone entrasse em erupção novamente, as primeiras nuvens superquentes de cinzas e gás poderiam explodir para fora e queimar tudo ao redor. Depois, as cinzas se espalhariam. E cinza não é como aquela poeira da lareira. É doloroso de respirar, ela destrói motores e pode parar voos e máquinas. Vulcões comuns geralmente atingem apenas a área ao redor com lava. Uma supererupção transforma o próprio ar em um perigo real. A cinza se espalha longe e trava as coisas das quais dependemos. Lá no alto, o enxofre pode se transformar em uma névoa fina que bloqueia parte da luz do sol. Isso pode esfriar o clima por um tempo e bagunçar as estações de cultivo, mesmo longe da erupção. E os ventos podem espalhar esse efeito muito além dos Estados Unidos. No entanto, os geólogos se preocupam com algo ainda pior: um tipo de erupção que pode continuar em ondas e cobrir regiões enormes com lava. Isso se chama província ígnea de grande extensão. Não é um vulcão só, é todo um trecho da crosta terrestre que começa a vazar lava por longas rachaduras repetidamente por muito tempo. Em vez de uma explosão gigante, é mais como se a Terra abrisse uma torneira de lava que não para de jorrar. Imagina uma rachadura no chão com centenas de quilômetros de extensão. Dessa rachadura sai um mar de lava, mas não é aquela lava pegajosa e lenta que você vê no Havaí. É uma lava quente, líquida, que se move rápido e não para. Ela se espalha, inunda as áreas mais baixas, se acumula em camadas e depois faz tudo de novo. E é isso que torna os leaps mais assustadores do que um supervulcão. Eles se prolongam. Eles podem entrar em erupção em pulsos repetidos durante centenas de milhares até alguns milhões de anos. Temos cicatrizes para provar isso bem aqui nos Estados Unidos. Cerca de 17 milhões de anos atrás, o noroeste do Pacífico se abriu e criou os basaltos do rio Columbia. A lava não só cobriu a terra, ela afogou tudo. Foram cerca de 42 mil milhas cúbicas, o suficiente para cobrir os Estados Unidos com uma camada de 18 metros de profundidade.
Mas como a Terra produz lava para enterrar uma cadeia de montanhas? É porque o planeta ainda está fervilhando por dentro. Imagina a Terra como uma panela de sopa de tomate grossa em cima do fogão. O núcleo da Terra é o fogão e ele é extremamente quente. A sopa é o manto, uma camada espessa de rocha que se move lentamente. De vez em quando, uma enorme bolha de rocha superaquecida sobe das profundezas do manto, possivelmente da fronteira acima do núcleo. Cientistas chamam isso de pluma mantélica. Quando ela chega, a crosta mais fria se espalha, empurra para cima e, quando rompe a superfície, não forma uma montanha certinha. Ela pode abrir longas fissuras e alimentar erupções em rajadas repetidas por um tempo muito longo. No entanto, embora a lava queime tudo em seu caminho, não é ela que destrói o planeta. O gás é que faz isso. Essas erupções liberam enormes quantidades de dióxido de carbono e enxofre, e podemos supor as consequências disso porque já aconteceu antes, e não só uma vez. Cerca de 252 milhões de anos atrás, uma enorme erupção de Lip começou no que hoje é a Sibéria. Ela coincide com o pior evento de extinção da história da Terra, a Grande Morte. Cerca de 90% das espécies desapareceram. Enormes quantidades de gás inundaram o ar e prenderam o calor. O oceano absorveu parte desse gás e ficou mais ácido. Chuva ácida caiu repetidas vezes. A vida na Terra entrou em colapso. Cientistas acreditam que, nos últimos 500 milhões de anos, houve 16 grandes extinções como essa, e que 15 delas coincidem diretamente com o período dos Lips. Essas formações geológicas mudaram a Terra tantas vezes, e agora os cientistas se perguntam, e se Yellowstone e aquela enorme inundação de lava no Oregon forem na verdade parte do mesmo sistema? Se você olhar para Idaho do espaço, verá uma longa faixa plana atravessando o estado chamada Planície do Rio Snake. Ela aponta da antiga região da inundação de lava em direção a Yellowstone, como uma trilha. Esse caminho existe porque a superfície da Terra se move. A camada externa é dividida em placas gigantes que deslizam lentamente. Sob Idaho e Yellowstone, uma zona profunda e quente continua alimentando erupções. À medida que a placa se move, a zona de erupção se desloca junto, deixando um longo rastro para trás. É por isso que as rochas ficam mais antigas quanto mais se afasta de Yellowstone. É a mesma fonte de calor, só que um alvo em movimento. E se você retroceder o movimento da placa o suficiente, essa trilha aponta para mais perto de onde se formaram os basaltos do Rio Columbia. É por isso que alguns geólogos acham que a inundação de lava do Noroeste e Yellowstone podem ser partes conectadas de um mesmo sistema de longa duração. Por fim, se tudo isso faz parte de um grande sistema apocalíptico, será que já está na hora de arrumar as malas e fugir para Marte? Isso vai acontecer de novo em breve? Mesmo que compartilhem a mesma história, isso não significa que a pior parte vai voltar tão cedo. O capítulo da inundação de lava aconteceu há milhões de anos. Hoje, Yellowstone é simplesmente onde esse calor profundo aparece no momento. E claro, pode entrar em erupção de novo, mas a erupção mais provável não é uma explosão apocalíptica gigante. É uma explosão de vapor quando a água superquente se transforma em vapor instantaneamente e arrebenta as rochas. Fluxos de lava e erupções menores também podem acontecer. O pesadelo de formação de caldeira é algo raro. Se Yellowstone algum dia começasse a se preparar para algo grande, não seria sorrateiro. Você perceberia que está acontecendo. Muito mais terremotos do que o normal e o solo se elevando mais rápido do que de costume. Os sinais mais claros, imediatamente antes, provavelmente apareceriam dias ou semanas antes disso. Não podemos impedir uma erupção em escala planetária, só podemos ficar atentos aos sinais de alerta e nos planejar. Mas, com sorte, se o planeta decidir se livrar de nós, quando ele começar a mandar sinais de alerta, já teremos terminado de transformar Marte no nosso novo lar.